Olá pessoal, vamos aqui a mais uma aula do nosso capítulo 4, são propriedades de simetria na mecânica quântica, e nós vamos começar hoje a falar sobre a última operação de simetria importante, que é a simetria por reversão temporal. Essa proposta foi feita inicialmente por Wigner em 1932 e foi chamada também de reversão do movimento. Então, do que é que se trata? Basicamente, nós vamos analisar o que acontece com o sistema, com operadores, grandezas físicas, o estado físico, quando a gente faz uma troca de T por menos T, ou seja, se o relógio andasse para trás. Se a gente olha a equação de Schrödinger, se a gente considera a equação de Schrödinger, a formulação original da mecânica quântica, um exercíciozinho aqui para vocês provarem é que se a psi de x e t for uma solução para essa equação, né? Então, se eu acho uma determinada solução, a gente pode mostrar que a psi de x menos t não é. Né? Então, trocar t por menos t na solução torna ela não ser mais solução. Mas, se a gente troca como é que faz? Se a gente troca t por menos t e tira o complexo conjugado, aí ele será a solução. Eu estou vendo aqui que tem um erro aqui, né, gente? A minha equação de Schrödinger está errado, né? Depois eu preciso corrigir isso aqui, né? Essa expressão realmente não está certa. Tem um probleminha nela aí. Depois eu vou corrigir e mando de novo para vocês os slides, né? PDF, que não está certo não. Mas então, é para vocês provarem que pegando a equação de Schrödinger, se psi de x e t é a solução, psi de x menos t não é. Mas a psi estrela, ou seja, o complexo conjugado, se eu troco o sentido do relógio, digamos assim, né, e pego o complexo conjugado, aí sim ela é uma solução. Né? Então, se a função de onda representar um autoestado do hamiltoniano, a gente já viu isso, que quando a função de onda está associada com os autovetores do hamiltoniano, que significa o hamiltoniano não é dependente do tempo, a gente pode escrever a solução do sistema dessa forma, como a dependência temporal envolvendo a energia vezes um termo que depende unicamente da parte espacial. Né? E, portanto, a psi estrela de x menos t seria dado pela expressão de baixo, complexo conjugado, e trocando o sinal do t. Né? Ou seja, se em t igual a zero o estado é dado por xn, para o tempo reverso, veja só que interessante, se eu olho a função de onda aqui, então, se em t igual a zero o estado é dado por xn, para o tempo reverso seria dado por xn complexo conjugado. Né? O que sugere que a reversão temporal, ele na verdade tem alguma ligação com a conjunção da função de onda. Né? Então, parece existir uma conexão. Né? Bom, antes da gente ir em frente e analisar então as propriedades e as operações de simetria, né? Vamos analisar fazer algumas definições. Né? Então, de aspectos gerais. Então, vamos imaginar que eu tenho uma determinada operação, né, que no caso seria operação de simetria, que a gente está tratando nesse capítulo por operação de simetria. A gente sabe que uma operação de simetria está associado, como a gente viu lá no comecinho do capítulo, com um determinado operador que promove essa transformação, e vamos imaginar que os estados do sistema são transformados de, por exemplo, ket alfa vai para alfa til, beta vai para beta til e assim por diante. Só uma notação. Né? E até agora a gente fez uma exigência importante, que era exigir que a transformação fosse unitária, de forma que, nesse caso, pegando esses dois vetores transformados, né,
o produto escalar deles se mantinha inalterado, né? Na verdade, a gente fez essa exigência porque a gente considerou que valores esperados de grandezas físicas precisariam se manter, né? Mas essa exigência ela pode ser relaxada, né? E ainda preservando a propriedade, a noção probabilística do produto, ou seja, eu posso imaginar que a probabilidade do estado beta ser encontrado no estado alfa ser igual ao estado beta-til no estado alfa-til, eu posso satisfazer também se eu disser que o módulo se conserva, né? E não o próprio produto vetorial. Porque lembrar que a probabilidade é o módulo ao quadrado, né? Por exemplo, se a gente expande, se os vetores alfa formam uma base no espaço e eu estou expandindo o vetor beta na base alfa, o que mede para mim a probabilidade de betas das componentes é o módulo ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado tem que se conservar, somar igual a 1, né? O módulo ao quadrado, a soma de todas as componentes ao quadrado tem que ser igual a 1, né? Então, se o módulo do produto escalar se preservar, também resolveria esse problema, né? É claro que a exigência que a gente vinha fazendo anteriormente, ou seja, que o próprio produto escalar se conservava, é um caso particular, mas a gente tem uma outra possibilidade, né? Por exemplo, eu posso ter o beta-til, alfa-til ser igual ao beta-alfa complexo conjugado, né? Por exemplo, a gente sabe que na mecânica quântica isso são números complexos, então, se um for o complexo conjugado do outro, o módulo desses dois números complexos ainda se mantém, né? Muito bem, então vamos a uma definição importante. Então, a primeira definição é essa aqui. Nós vamos chamar de uma transformação, é chamada de anti-unitária. Então, até agora a gente viu, transformação unitária é aquela que preservava o módulo, o produto escalar. Então, vamos chamar de anti-unitária, né? Se ela faz exatamente essa segunda possibilidade, ou seja, o beta-til, alfa-til vai ser beta-alfa complexo conjugado. Mas a definição é um pouco mais geral. Então, nós vamos imaginar que a gente tem um certo operador θ que promove a transformação dos estados alfa em alfa-til e de estados beta para beta-til, né? Então, como é que eu obtenho ket beta-til? Aplicando esse operador da transformação em beta, né? Essa transformação gerada por esse operador é chamada uma transformação unitária se ele satisfizer duas condições. Primeiro, o beta-til e o alfa-til for complexo conjugado de beta-alfa e ele tiver essa relação interessante aqui. Então, veja que antes os operadores unitários eles eram distributivos, né? E como esses números aqui são números complexos C1 e C2, a gente simplesmente fazia aqui e não se preocupava. Agora, o que esse operador faz é que quando ele age sobre essa soma aqui, ele troca os coeficientes por complexos conjugados. E essa exigência é importante exatamente por conta disso aqui, né? Se a gente, por exemplo, expande um determinado vetor numa determinada base, eu aplico uma transformação anti-unitária, eu vou acabar trocando como tem que ter essa propriedade aqui, né? O produto escalar tem que ser complexo conjugado, eu acabo trocando todas as constantes da expansão pelos complexos conjugados. Então, incluído isso numa definição do que é um operador anti-unitário. Então, esse operador que promove esse tipo de relação, que faz isso com os vetores do espaço, é chamado um operador anti-unitário, e essa transformação é anti-unitária. Bom, uma outra definição é o operador K, nós vamos K maiúsculo, vamos chamar o operador complexo conjugado, que tem uma propriedade de transformar qualquer coeficiente que multiplica um ket à sua direita pelo complexo conjugado. Então, o que esse operador faz? Ele simplesmente pega, se eu faço K agir em C alfa, ele é o complexo conjugado de K alfa. Mas espera aí, calma, né? Não, esse operador aqui, ele dá conta dessa parte só, né? A gente vai chegar lá. Bom, vamos considerar agora o alfa
definições importantes até agora, né? Então, uma transformação antiunitária em um operador antiunitário e um operador que a gente chama de complexo conjugado, tá? Bom, vamos pegar agora um estado alfa e vamos imaginar que ele é expandida na base de um certo operador A, né? Então, a gente conhece essa base do espaço, eu conheço a equação de autovalores e autovetores, montei a base ortonormalizada e eu escrevo o estado alfa, né? A pergunta é qual será o resultado da ação de K nesse estado, né? Então, como o alfa é escrito dessa forma, né? Expandido na base de K, né? Então a pergunta é quem é o alfatil, ou seja, se eu fizer K agir em alfa, para onde que ele me leva, né? Bom, então quem vai ser o alfatil? Eu faço K agindo sobre essa somatória. O que ele faz? Ele pega o número complexo e transforma no complexo conjugado, né? Então ele faz exatamente essa operação que a gente está vendo aqui, né? Agora, a pergunta é o que esse operador complexo conjugado faz sobre a base? Nada, né? Porque ele não vai alterar o vetor, né? Porque, por exemplo, se a gente escreve na notação matricial, a representação matricial, um vetor da base qualquer é um vetor assim, né? Que tem um número real, um número 1 em alguma posição, não é isso? Pronto, então, a ação desse operador sobre esse vetor de base não vai alterar, né? Então, a gente chega à conclusão de que a ação do operador K num determinado vetor é levar ele simplesmente, na expansão, simplesmente calcular o complexo conjugado das componentes desse vetor numa determinada base. Agora, veja que o operador K ele tem a propriedade de depender da base escolhida, né? Então, por exemplo, se os autovalores de SY forem escritos na base de SZ, aí o operador K vai alterar os estados, né? Porque, por exemplo, se eu fizer K agir aqui, agora eu estou escrevendo na base de SZ. Se eu fizer o K agindo aqui, eu tenho um número complexo que vai alterar sinal, né? Então, o K agindo, por exemplo, no SY mais menos, vai levar ao SY menos mais. Tá? Agora, se eu escrevo o operador SY, né, ou estado, os autovetores na própria base, aí eu não vou ter alteração, porque o SY mais vai ser um vetor mais, né, vai ser na representação matricial vai ter 1 no primeiro elemento e o SY menos vai ter menos 1 no segundo elemento e ele não vai alterar. Então, esse operador K, complexo conjugado, ele é um operador esquisito. Ele tem a propriedade de mudar o resultado da ação a depender da base que a gente escolheu no espaço. Muito bem. Por que a gente fez essas duas definições? Porque tem um teorema importante que qualquer operador antiunitário ele pode ser escrito como um produto. Então, imagina que θ é um operador antiunitário, o K é o meu operador complexo conjugado, então qualquer operador antiunitário pode ser escrito como sendo o resultado do produto de um operador unitário pelo operador complexo conjugado, né? Então vamos provar isso aí. Para provar isso aí, a gente precisa provar as duas relações que compõem a definição do que é um operador unitário. Então vamos olhar a primeira delas, que é a ação do operador antiunitário, em cima, por exemplo, de uma combinação linear de dois vetores do espaço com números complexos C1 e C2 qualquer. Bom, o θ, então, se eu substituo por o K, o que eu vou obter aqui? Aí eu posso fazer a distributiva aqui, com cuidado com manter a ordem, né? Bom, K agindo sobre isso aqui vai dar C1 complexo conjugado, K agindo aqui vai dar C2 complexo conjugado, e a gente tem como resultado isso aqui. Ora, mas isso aqui o K é θ e aqui também é θ, então a primeira relação está satisfeita, ou seja, se eu escrevo θ como sendo um operador unitário vezes o operador complexo conjugado, eu tenho um operador antiunitário e satisfaz a propriedade da combinação linear de estados, né?
E em relação à transformação, então, se o alfa-til é obtido por θ agindo em alfa, né? Então vamos ver, escrever o alfa dentro de uma determinada base. Então escrevi o alfa na base formada pelos autovetores do operador A, que eu conheço. A gente sabe o que isso aqui acontece, né? Quando o K age aqui dentro, eu vou trocar as componentes pelo complexo conjugado e a gente tem como resultado final essa expressão, né? Que aqui, lembrando aqui que aqui é a linha alfa complexo conjugado, que é alfa a linha complexo conjugado. Mesma coisa para o beta-til, então se eu pego um outro vetor do espaço, eu vou obter a mesma relação, e se eu pegar a relação dual disso aqui, a gente obtém então essa expressão, né? No espaço dual, se o ket beta-til tem essa relação, o bra beta-til vai ter essa relação aqui desse lado, lembrando que aqui a gente já pegou o complexo conjugado da constante direitinho. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai calcular exatamente o produto vetorial, o produto escalar de beta-til com alfa-til, para ver se chega onde a gente quer, ou seja, a gente tem que provar que beta-til, alfa-til é o complexo conjugado de beta-alfa, né? Então, do lado de cá está beta-til e do lado de cá está alfa-til, né? E aqui eu usei essa aqui, né? E eu usei o fato de que isso aqui é um número complexo, então eu posso colocar para o lado de lá, né? E aqui mesma coisa. Então, como essas somatórias são sobre índices diferentes, cada termo aqui vai multiplicar cada termo aqui, eu posso escrever genericamente assim, né? Bom, esse operador, como U é um operador unitário, esse aqui dá 1, né? O adaga, U vai dar o operador identidade, e a gente fica simplesmente com A duas linhas A, né? E A duas linhas A é delta de A' A duas linhas. Então, nessa somatória aqui, em A duas linhas, só sobra os termos no quais A duas linhas é igual a A', então sobra um único termo A', né? Só sobra, então, a somatória em A'. E aí, se eu olho aqui agora, ó, isso aqui é o 1, é o operador 1 de Dirac, né? Então, isso aqui fica o produto vetorial alfa-beta, que é exatamente o complexo conjugado de beta-alfa. Então, a gente mostra que digamos assim, a decomposição de um operador antiunitário em um operador o produto de um operador unitário por um operador complexo conjugado, ele satisfaz a definição do que é o operador antiunitário. Bom, voltando agora, então, a gente fez esse parênteses para tecer alguns comentários sobre propriedades gerais de operadores e vamos voltar ao nosso operador reversão temporal, tá? E vamos chamar ele de θ maiúsculo. Então, eu vou imaginar que essa operação de reversão temporal é uma operação de simetria e vai ser promovida por esse operador θ maiúsculo. Então, aqui agora o meu estado alfa-til vai ser o estado revertido no tempo. E ele é obtido a partir do θ agindo sobre alfa. Tá? Então, reversão temporal significa pegar um determinado vetor no espaço e levar a um outro. Tá? Então, esse novo estado alfa-til, ou θ maiúsculo alfa, é o estado revertido temporalmente. Bom, vamos imaginar que alfa, esse ket alfa, represente o estado no sistema no tempo t igual a 0. Né? Então, eu vou fazer a pergunta, qual é o estado do sistema num instante logo após, ou seja, um intervalo de tempo bem pequenininho, ΔT depois. Então, no fundo, estou fazendo essa pergunta aqui. Aqui eu pus a notação completa só para ficar claro. Então, isso significa que o estado alfa é o estado em T0 igual a 0, e eu estou perguntando quem é o estado alfa no instante ΔT. Bom, isso aqui a gente aplica o operador evolução temporal infinitesimal, que é dado por essa expressão. A gente viu isso no capítulo 2. Não é isso? Muito bem. Agora, só que ao invés da gente fazer essa pergunta, ou seja, deixar
o tempo evoluir, vamos imaginar que primeiro a gente faz a reversão do tempo e depois a gente deixa o sistema evoluir a partir agora do estado inicial θ alfa, né? Então, a gente tem que calcular qual é o efeito, então, qual seria o novo estado do sistema depois de ΔT em cima de um estado revertido no tempo. Então, lembra, reverter no tempo significa andar no sentido contrário, né? É isso? Bom, agora, se o sistema apresenta simetria por reversão temporal, ou seja, se o sistema é de tal forma que a descrição dele tem uma certa simetria em relação à reversão temporal, então o que a gente espera? A gente espera que, se eu mudo o sentido do ponteiro do relógio e depois faço ele andar de ΔT, deve ser equivalente a andar de menos ΔT e depois inverter o sentido do tempo, não é isso? Ele tem simetria temporal, tá? Então, e isso aqui vai corresponder, então, à evolução temporal do sistema no estado revertido no tempo, né? E se a gente olha aqui, esse segundo termo aqui é exatamente pegar o alfa e fazer ele involuir no tempo, né? Que seria fazer o tempo andar para trás de menos ΔT. Ou seja, reverter o tempo do estado e depois fazer evoluir de T0 para ΔT deve ser equivalente a evoluir de T0 para menos ΔT e depois fazer a reversão no tempo. Então, se o meu sistema tem simetria por reversão temporal, Opa! Cadê o laser? Sumiu o laser. Eu espero que essas duas operações conduzam ao mesmo tipo de resultado final, né? Se eu ando de ΔT e depois reverto no tempo, ou se eu ando de menos... Aliás, desculpa, se eu faço a reversão do tempo e depois ando ΔT, deve ser equivalente a andar de menos ΔT e depois fazer a reversão temporal. Tá? Agora veja que a única forma dessa relação ser válida é se esse produto I menos IH θ for igual... Aqui é o sinal de menos, tem o sinal de menos, né? Então, vamos preservar o sinal de menos. Se IHθ for igual a menos... Aliás, a θ menos I... Menos, né? Vou passar o sinal de menos para fora. A θ IH, né? Então, isso aqui só é verdade se esses dois lados da expressão forem iguais, né? E aqui eu coloquei um cat genérico aqui, que isso aqui deve valer para qualquer sistema em que a gente tenha essa simetria por reversão temporal. Bom, vamos mostrar agora que o operador θ ele não pode ser unitário, né? Porque uma das formas de resolver esse problema aqui é dizer que o operador θ seria um operador unitário, né? E pronto. Mas vamos mostrar que isso aqui não pode ser verdadeiro, né? E nós vamos usar a redução ao absurdo para fazer isso. Então vamos começar considerando que θ é unitário. Bom, se θ for unitário, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer? Se θ for unitário, então eu não preciso me preocupar com esse I aqui. Veja, como eu não sei ainda como é θ, então a gente preservou a ordem direitinho aqui, porque se θ, por exemplo, for anti-unitário, lembra que anti-unitário, um operador anti-unitário é o produto de um operador unitário pelo complexo conjugado, então trocaria o sinal de I, tá? Mas vamos imaginar, então, como θ é unitário, então o número complexo I pode ser colocado para frente. É isso que a gente vai fazer aqui, então.
Então, se o θ for unitário, a gente pode cancelar o I na expressão e a gente obtém essa relação, que Hθ teria que ser menos θH. Se o ket n for um autovetor de H, então, como esses dois lados, esse produto de operadores são iguais, a gente faz agir sobre um ket n e a gente obteria o mesmo resultado, né? Então, se eu multiplico, se eu faço agir esse operador sobre um autovetor de H, o que eu obtenho do lado de cá? H agindo em N vai dar energia, vai dar uma determinada energia do sistema. O que significaria que o estado θn, ou seja, o estado revertido temporalmente, também seria autovetor de H, mas com alto valor menos N, né? E isso deve valer para qualquer hamiltoniana que seja invariante por reversão do tempo. E para qualquer autovetor de H, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso mais simples da partícula livre. Né? A hamiltoniana da partícula livre é invariante por reversão temporal? Sim, porque a hamiltoniana é só energia cinética, é P2 sobre 2m. Né? O que é ser invariante? Eu não tenho uma dependência temporal na hamiltoniana, por exemplo, qualquer hamiltoniana independente do tempo, portanto, é invariante por reversão temporal, ou se eu tenho termos na hamiltoniana que dependem de potências pares do tempo, né? Então, qualquer um desses casos a gente sempre vai ter. Então, vamos pegar um exemplo da partícula livre. Os autovetores de H, eu vou construir autovetores simultâneos de H do operador P, também, que são autovetores do momento. A gente já viu que isso é possível. Mas o operador momento, ele se transforma de P para menos P se a gente reverte temporalmente, né? Fazer o tempo inverter, como o operador P é o dx dt, então eu tenho uma mudança de sinal no operador, né? Então, dt vai para menos dt. Então, este operador revertido no tempo troca de sinal. Mas veja, a energia do sistema não depende do sinal de P, e sim do seu módulo. A energia do sistema é P2, é o alto valor, né? É o alto valor do momento ao quadrado dividido por 2m. Né? Isso significa que a energia é só positiva. E, aliás, para a partícula livre, eu nem tenho energia negativa, né? A energia é positiva sempre, ou no máximo igual a zero. Então, o estado obtido por reversão temporal, ele tem que ter a mesma energia. Porque trocar P por menos P, a energia não vai mudar de sinal. Aliás, é o mesmo, né? A gente viu que o espectro da energia do sistema é degenerado exatamente porque a energia da partícula livre ela tem o mesmo valor para P ou para menos P, né? Então, isso conduz, então, uma contradição. Se gera uma contradição, na prova por absurdo, basta que eu mostre um exemplo que não seja verdadeiro, então a gente diz o operador reversão temporal, então ele não pode ser um operador unitário. Agora veja que se ele for um operador anti-unitário, esse problema se resolve. Por quê? Porque se ele for anti-unitário, lembrando que o operador anti-unitário agindo aqui agora, como ele dentro dele tem um operador complexo conjugado, então ele vai trocar o sinal do I, né? Então vai dar mais I. E eu obtenho o que é esperado, que se a hamiltoniana é simétrica, apresenta a propriedade de simetria por reversão temporal, ela tem que comutar necessariamente com o operador gerador dessa operação de simetria, que seria o operador θ maiúsculo. Foi uma coisa que a gente viu lá no início, né? Então, esse operador da reversão temporal, ele é um operador anti-unitário. E aqui vale a pena algumas observações importantes. Primeiro, quando a gente trata de operadores anti-unitários, aí a gente precisa um pouquinho de cuidado para interpretar esse produto. Eles serão sempre interpretados como o operador agindo sobre o ket que está à direita.
Isso porque, como ele é um operador anti-unitário, ele troca o sinal de constantes, então a gente nem vai entender o significado do operador anti-unitário agindo sobre o Bra, né? Porque eles não são operadores lineares, e sim antilineares, então a notação de Dirac ela não trata muito bem essa álgebra envolvendo operadores anti-unitários. Ela é muito boa para operadores lineares, operadores unitários. Né? Então, se a gente lembrar sempre dessa observação, a gente pode ver o que acontece com os operadores sob a ação da reversão temporal. Então, vamos considerar então que eu tenho um operador reversão temporal e que ele pega todos os vetores do espaço e gera um outro espaço todo revertido no tempo. Então ele pega o conjunto de vetores que está no espaço vetorial e transforma para estados revertidos no tempo. Né? Então vamos provar algumas identidades importantes. Então a primeira delas é que esse produto ket beta, bra beta, operador Q, ket alfa, ele tem que ser escrito dessa forma, né? Ele é equivalente a essa forma em relação aos estados revertidos no tempo, né? Ele está relacionado, na verdade, com o autoadjunto, o operador autoadjunto do operador Q, né? E aqui Q vai representar um operador linear qualquer. Né? Agora é um operador qualquer linear. Né? Por exemplo, podia ser o J+, o J-, enfim. Muito bem. Como é que nós vamos provar isso aí? Então, vamos admitir que eu tenho dois vetores no espaço, vou chamar de beta e de gama, que são conectados, ou seja, eu pego beta e levo para gama por ação do operador que é a adaga. Então, por correspondência dual, se o operador Q é um operador unitário, linear, direitinho, então a gente sabe que se isso aqui vale para os kets, essa relação aqui valeria para os bras em relação ao operador Q. De forma que o produto beta Q alfa, eu posso escrever como sendo, usando esse resultado de cima, ele é gama alfa, ou alfa gama complexo conjugado, e aí eu lembro que o produto escalar para operadores antiunitários vale essa relação, né? Alfa gama complexo conjugado seria o alfa til gama til. Então, isso aqui significa que beta, que essa operação bra beta, o operador Q, ket alfa, é equivalente a alfa, ao bra alfa til, ket gama til. E agora aqui eu vou substituir no lugar do gama til exatamente quem é o gama, que é o θ, o gama til, que é a ação do operador θ em cima do vetor gama. Mas quem é gama? Gama, se eu olhar lá em cima, né, o ket gama é o Q adaga beta, tá aqui embaixo. Né? E o que eu fiz aqui? Aqui eu apliquei o fato de que o θ menos 1, ele não é operador unitário, mas ele ainda tem operação inversa, né? Se θ é a operação de reversão temporal, θ menos 1 troca de novo, de volta, né? Volta para trás, né? Então, de forma que θ menos 1 é o operador unitário. Então, entre o Q adaga e o beta, eu insiro o produto θ menos 1 θ, que é igual a 1. Né? E aí, θ agindo em beta, produz o beta til. Então, a gente mostra exatamente a relação que a gente queria mostrar, que beta, que alfa, onde Q é um operador um operador linear, desculpa, não precisa ser unitário, ele precisa ser linear, né? Para satisfazer essa relação aqui, ele precisa ser linear, desculpa, gente. Um operador linear qualquer, o operador θ, por exemplo, os operadores antiunitários, eles não são lineares, né? Porque eles trocam, transformam as constantes em complexo conjugado. Mas, enfim,
a gente mostra que se eu pegar um operador linear qualquer um, esse produto cat, Bra beta Q cat alfa, para os estados envolvendo a reversão temporal, ele tem que ser substituído por alfa til, teta, Q adaga, teta menos 1, beta til. Muito bem. Em particular, quando o operador linear for uma grandeza física observável, como ela é hermitiana, tá? Então o A é igual ao A adaga, e essa relação aqui, beta, que é Bra beta, operador A, cat alfa, pode ser obtida a partir dessa relação em termos dos estados revertidos no tempo. Tá? O que sugere para a gente uma definição importante, que é o que? Os operadores que representam grandezas físicas, eles transformam-se de acordo com essa regra, né? Porque lembra, se eu encarar isso aqui como sendo um vetor qualquer, e esse aqui é θ, teta menos 1 agindo em beta til, um outro vetor qualquer, né, que corresponderia à transformação, para esses dois lados aqui ser igual, se os estados do lado de cá são revertidos temporalmente, o módulo disso aqui teria que se preservar. Né? Lembra, isso aí foi o que a gente considerou. Né? Para uma grandeza física isso tem que acontecer, o módulo tem que se preservar. O que significa que o módulo se preserva se, veja, isso aqui estabelece como se fosse uma regra de transformação por reversão temporal para os operadores. O módulo se conservaria se os operadores, ao se transformarem por reversão temporal, eles podem ser mais ou menos o operador antes de transformar. Né? E isso aqui agora que a gente encara como uma definição. Né? Então, os operadores que representam grandezas físicas, eles transformam sob reversão temporal por essa regra aqui de cima, teta a teta menos 1, que seria o operador transformado, é mais ou menos o operador original, e a depender do sinal, se ele transformar preservando o sinal, ele é chamado de grandeza par, e se ele transformar trocando de sinal, ele é uma grandeza ímpar por reversão temporal. Tá? E esse resultado traz como consequência importante, então, que os elementos de matriz por reversão temporal, eles têm que satisfazer essa regra, né? Ou é mais ou menos, que foi aquilo que a gente viu, mas que preserva o módulo e preserva o módulo ao quadrado, que é o que indica as probabilidades, as previsões sobre as grandezas físicas. Né? Então, isso significa que o elemento de matriz de um operador qualquer que representa uma grandeza física, ele pode trocar de sinal ou preservar o sinal sob reversão temporal. E no caso de valores esperados, né, que é o de interesse, seria qual é o valor esperado da grandeza física A no estado alfa. Se eu considero o estado revertido temporalmente, esse produto aqui vai ser mais ou menos o valor obtido por reversão temporal. Mas lembra que o valor esperado é um módulo de Sol quadrado, né? Então, tá tudo bem, preserva essa informação. Bom, a nossa aula está ficando comprida, eu vou encerrar por aqui, então vou dividir essa última aula em 2 para ela não ficar muito grande, tá? Então, daqui a pouquinho teremos mais a segunda parte.